Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 16. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda nessa caminhada final. Nos conceda o Espírito Santo para que Ele nos dê, além da paz, nos dê o entendimento de tudo que for lido neste momento. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Yahushua, o Teu Filho amado que morreu na cruz do Calvário e hoje se encontra no Santuário Celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no capítulo 16. O título é Os Anjos durante a Paixão e Morte de Cristo, que se chama Yahushua, o Filho do Altíssimo. Yahushua e os discípulos vão ao Getsemane. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim de Getsemane. A lua pascual, clara e cheia, brilhava no céu sem nuvens. Ao aproximarem-se do jardim, os discípulos notaram a mudança que se operara em seu mestre. Nunca antes o tinham visto tão indizivelmente triste e silencioso. À medida que avançava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. Próximo à entrada do horto, Yahushua deixou todos os discípulos, com exceção de 3, pedindo-lhes que orassem por si mesmos e por ele. Em companhia de Pedro, Tiago e João, penetrou nos mais retirados recessos do mesmo horto. Ficai aqui, disse-lhes, e vigiai comigo. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Foi a uma pequena distância deles e caiu prostrado por terra. Sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão negro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Ao sentir Yahushua interrompida sua unidade com o Pai, temia que, em sua natureza humana, não fosse capaz de resistir ao vindouro conflito com os poderes das trevas. No deserto da tentação estivera em jogo o destino da raça humana. Yahushua saíra então vitorioso. Agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Para isso, se preparará ele durante os 3 anos de ministério de Yahushua. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui e estava perdida sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam, afinal, possessão de Yahushua. Ele próprio seria derrotado e expulso. Mas se Yahushua pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás, e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante si, a alma de Yahushua se encheu de terror pela separação de Yahu, seu pai. Satanás dizia-lhe que, se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. A nação que pretende achar-se acima de todas as outras quanto às vantagens temporais e espirituais. Rejeitou-te um de teus próprios discípulos, trair-te-á um de teus mais zelosos seguidores, te há de negar, todos te abandonarão. Em sua agonia, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe do Altíssimo Yahu. De seus pálidos lábios irrompe o amargo brado.
Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas, mesmo então, acrescenta, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. O Desejado de Todas as Nações, páginas 685 a 687. Anjos no Getsêmani. O universo celestial havia observado com intenso interesse toda a vida de Yahushua, cada passo, desde a manjedoura até a presente cena assombrosa. E que cena era essa para milhares e dezenas de milhares de anjos? Querubins e serafins contemplarem. Signs of the Times, 9 de dezembro de 1897. Anjos pairavam sobre o local, no Getsêmani, a fim de testemunhar a cena. Espiritual GIFs, volume 1, página 47. Contemplaram o Filho do Altíssimo, seu amado comandante, em sua sobre-humana agonia, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar o mundo perdido e a perecer. Todo o céu ouvira aquela oração de Yahushua. Sua agonia de alma, que por 3 vezes forçara os trêmulos e pálidos lábios a exclamarem: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Convulsionou os céus. Viram Yahushua envolto por legiões de forças satânicas, sua natureza humana vergada por um horrendo e misterioso pavor. Signs of the Times, 9 de dezembro de 1897. Os anjos que haviam feito a vontade de Yahushua no céu desejavam ansiosamente confortá-lo. Entretanto, estava além de suas forças a aliviar suas tristezas. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado, de modo que apenas podiam contemplar com assombro o objeto de sua adoração, agora sujeito a uma inexprimível tristeza. Embora os discípulos houvessem fracassado em simpatizar com o Salvador na hora mais tremenda de seu conflito, todo o céu encheu-se de simpatia e esperou pelo resultado com doloroso interesse. 3 vezes a súplica por livramento brotara dos lábios de Yahushua. Os céus, não mais podendo suportar a cena, enviaram um mensageiro de consolação ao prostrado Filho do Altíssimo, desfalecendo e morrendo sob a acumulada culpa do mundo. Na crise suprema, quando o coração e a alma se rompem sob o fardo do pecado, Gabriel é enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir no caminho manchado de sangue. Signs of the Times, 9 de dezembro de 1897. Nessa terrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz por entre a tempestuosa treva da hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença do Altíssimo, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Yahushua. O anjo não veio para tomar-lhe o cálice das mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse com a certeza do amor do Pai. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz, qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. Novamente os discípulos, em sua fadiga, cedem àquele estranho torpor que os domina,
Novamente, Yahushua os encontra dormindo. Contemplando-os dolorosamente, ele diz: dorme agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mateus capítulo 26, versículo 45. Mesmo ao proferir essas palavras, ouviu as pisadas da turba que vinha em sua procura e disse: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus capítulo 26, versículo 46. Nenhum vestígio de sua recente agonia se podia divisar ao adiantar-se Yahushua para enfrentar o traidor. Achando-se à frente dos discípulos, disse: a quem buscais? Responderam: a Yahushua, o Nazareno. Yahushua disse: sou eu. João capítulo 18, versículos 4 e 5. O desejado de todas as nações, páginas 693 e 694. Yahushua tinha poder para livrar a si mesmo quando ele proferiu as palavras no Getsemane. Sou eu. João capítulo 18, versículo 5. Foi imediatamente circundado pelos anjos, e aquela turba teve todas as evidências que podiam ou queriam ter de que Yahushua possuía o poder do Altíssimo. Este Dia com Deus, página 265. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Yahushua, mas os anjos em comando não lhes permitiram. Yahushua sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. O mais débil dos anjos teria sido capaz de fazer a multidão prostrar-se sem forças, liberando a Yahushua. Espiritual GIFs, volume 1, páginas 50 e 51. O anjo que há pouco estivera confortando a Yahushua interpôs-se entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador e uma como que pomba pairou sobre ele. Em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento. Cambalearam em recuo, sacerdotes, anciões, soldados e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Rapidamente, porém, mudou a cena. O desejado de todas as nações, páginas 694 e 695. O anjo retirou-se, deixando Yahushua em pé, calmo e com domínio de si mesmo. Os brilhantes raios do luar banhavam sua pálida face, enquanto os perseguidores o rodeavam. Prostrados e desajudados, e os discípulos estavam demasiados assombrados para emitir uma só palavra. Quando o anjo se afasta, os endurecidos soldados romanos erguem-se e, junto com os sacerdotes e Judas, reúnem-se à volta de Yahushua, como que envergonhados por sua fraqueza e temerosos de que ele pudesse escapar de suas mãos. Things of the Times, 21 de agosto de 1879. Os discípulos haviam julgado que o mestre não se permitiria ser aprisionado. Ficaram decepcionados e indignados ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daquele a quem amavam, porque eles esperavam que o nosso Salvador fosse dominar Roma, dominar o mundo. Eles não entendiam, então para eles foi uma decepção. Em sua indignação, Pedro puxou precipitadamente da espada e cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Quando Yahushua viu o que fora feito, soltou as mãos e dizendo: deixai-os, basta. Lucas capítulo 22, versículo 51. Tocou a orelha e esta sarou instantaneamente. Disse então a Pedro: mete no seu lugar a tua espada. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus capítulo 26, versículos 52 e 53.
O Desejado de Todas as Nações, página 696. Quando estas palavras foram proferidas, o rosto dos anjos se animou. Desejaram, nesse exato momento, cercar seu comandante e dispensar a vil turba. Outra vez, porém, a tristeza estampou-se em suas faces, ao Yahushua acrescentar: como, pois, se cumpriram as Escrituras, como dizem que assim convém que aconteça? Mateus capítulo 26, versículo 54. O coração dos discípulos também imergiu em desespero e amargo desapontamento, quando viram Yahushua deixando-se levar pela turba. Espiritual Gifs, volume 1, página 48. Ante a corte de Anás e Caifás. Yahushua devia ser julgado formalmente perante o Sinédrio, mas perante Anás foi submetido a um julgamento preliminar. Quando o conselho se ajuntara no tribunal, Caifás tomou seu lugar como presidente. Contemplando o prisioneiro, ele foi tomado de admiração pela nobreza e dignidade de seu porte. Sobreveu-lhe a convicção de que esse homem tinha parentesco divino. Logo a seguir, baniu desdenhosamente essa ideia. O Desejado de Todas as Nações, páginas 698, 703 e 704. Todo o céu presenciou o tratamento cruel dispensado a Yahushua. Nas terríveis cenas da sala de julgamento, o Altíssimo mostrou ao universo celestial o Espírito que se manifesta naqueles que não estão dispostos a obedecer à sua lei. Manuscript Helios, volume 12, página 412. Então, não é diferente nos dias de hoje. Aqueles que não se submetem às leis do Altíssimo, que não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e no futuro, são usados pelos espíritos imundos. Está escrito. Então, por isso que nós temos que se submeter e pedir o Espírito Santo e nos esforçar para obedecer os mandamentos do nosso Pai Celestial. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado Yahushua das mãos de seus inquisidores, mas os anjos em comando lhes proibiram fazê-lo. Yahushua sabia que os anjos testemunhavam a cena de sua humilhação. Ali estava Yahushua, manso e humilde, diante da enfurecida multidão, que o maltratavam, cuspiam em sua face, aquela face da qual um dia desejarão esconder-se a mesma que dará luz à cidade do Altíssimo e brilha mais intensa que o sol, mas ainda assim nem mesmo um olhar furioso lançou ele aos ofensores. Mansamente erguia a mão e se limpava. Triste isso, viu, meu irmão, minha irmã? Muito triste. Cobriram-lhe a cabeça com um velho manto e, enquanto lhe cegavam a visão, batiam-lhe na face, gritando: profetiza-nos, Yahushua, quem é o que te bateu? Mateus capítulo 26, versículo 68. Houve comoção entre os anjos. Teriam vindo imediatamente resgatar o Salvador, mas o anjo comandante impediu-os de o fazerem. Espiritual Gifs, volume 1, páginas 50 e 51. Diante de Pilatos. Os homens estavam possuídos de um espírito satânico quando decidiram optar por Barrabás, ladrão e assassino, de preferência ao Filho do Altíssimo. O poder demoníaco triunfou sobre a humanidade. Legiões de anjos maus assumiram o completo controle dos homens. E em resposta à pergunta de Pilatos sobre quem deveria ser solto, gritaram: fora daqui com este e solta-nos, Barrabás. Lucas capítulo 23, versículo 18. Quando, uma vez mais, Pilatos falou em relação a Yahushua, os gritos se tornaram mais fortes. Crucifica-o, crucifica-o.
Lucas capítulo 23, versículo 21. Cedendo o controle aos agentes demoníacos, os homens tomaram posição ao lado do grande apóstata. Os mundos não caídos contemplavam esta cena com assombro, incapazes de compreender o nível de degradação ocasionado pelo pecado. Legiões de anjos maus controlavam sacerdotes e dirigentes e, mediante os mesmos, prosseguiam as sugestões de Satanás quando a persuadir e tentar o povo. Através de falsidades e suborno, a rejeitar o Filho do Altíssimo e a escolher um ladrão e assassino em seu lugar. Que cena era essa para ser contemplada pelo Altíssimo, serafins e querubins? O Filho unigênito do Altíssimo, a majestade do céu, o Rei da Glória, sendo zombado, insultado, escarnecido, rejeitado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, os quais se haviam entregado ao controle de Satanás. Review em Herald, 14 de abril de 1896. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós seremos todos julgados. Todos. Nós passamos, nosso templo foi comprado com sangue precioso. O Filho do Altíssimo morreu por mim e por você. E Ele espera a obediência da nossa parte. E por isso que todos seremos julgados por eles. Os anjos que contemplavam a cena perceberam as convicções de Pilatos e registraram sua simpatia por Yahushua. Satanás e seus anjos tentavam Pilatos e procuravam conduzi-lo à sua própria ruína. Sugeriram-lhe que, se não tomasse parte na condenação de Yahushua, outros o fariam. Espírito aos Gifs, volume 1, páginas 54 e 56. Mesmo então Pilatos não foi deixado a agir às cegas. Uma mensagem do Altíssimo o advertiu do que estava para cometer. Em resposta às orações de Yahushua, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e vira em sonho o Salvador e com ele conversara. Contemplou-o em julgamento no tribunal, viu-lhe as mãos firmemente ligadas, como as de um criminoso. Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e príncipes cheios de inveja e perversidade, acusando furiosamente. Ouviu as palavras: nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer. João capítulo 19, versículo 7. Viu Pilatos entregar Yahushua aos açoites, depois de haver declarado: não acho nele crime algum. João capítulo 19, versículo 4. Ouviu a condenação pronunciada por Pilatos e viu entregar Yahushua a seus matadores. Viu a cruz erguida no Calvário, viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Ainda outra cena se lhe deparou ao olhar. Viu Yahushua sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço, e seus assassinos fugiam da presença de sua glória. Com um grito de terror, despertou ela e escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Então, tudo isso foi dado em visão à esposa de Pilatos em sonho. Tudo isso, ela teve a visão da volta do nosso Salvador nas nuvens. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, abrindo apressadamente caminho por entre a multidão, passou-lhe uma carta de sua esposa, que dizia: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus capítulo 27, versículo 19. Pilatos empalideceu. Estava confuso ante suas próprias contraditórias emoções. Mas enquanto demorava, os sacerdotes e príncipes inflamavam ainda mais o espírito do povo.
Isso eles sendo usados por espíritos malignos. Pilatos anelava libertar Yahushua, viu, porém, que não podia fazer isso e conservar ainda sua posição e honra, de preferência a perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Pilatos cedeu às exigências da turba, a arriscar sua posição. Preferiu entregar Yahushua para ser crucificado. O desejado de todas as nações, páginas 732, 733 e 738. A crucifixão de Yahushua. O Filho do Altíssimo foi entregue ao povo para ser crucificado. Puseram sobre ele uma pesada cruz, mas Yahushua desmaiou sobre o enorme fardo. Encontraram então um homem que, embora não houvesse professado abertamente sua fé em Yahushua, cria nele. Colocaram sobre este a cruz e ele a conduziu ao lugar fatal. Companhias de anjos formavam-se nos ares sobre o lugar. Espiritual Gifs, volume 1, página 57. Esse homem que carregou a cruz foi Simão. Você acha isso em Mateus capítulo 27, versículo 32. Quem presenciou estas cenas? O universo celestial, o Altíssimo Pai, Satanás e seus anjos. Anjos celestes ouviram as palavras zombeteiras e escarnecedoras e viram ao sacudir das cabeças, alegremente haver-se-iam colocado ao lado do Filho do Altíssimo, em sua humilhação e angústia corporal, mas não lhes foi permitido fazê-lo. Manuscript Helios, volume 18, página 71. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Mateus capítulo 27, versículo 42. Foi a frase zombeteira lançada contra Yahushua, enquanto agonizava pendente na cruz. A qualquer momento poderia ele haver salvado a si mesmo, descendo da cruz, contudo, houvesse ele procedido assim, o mundo teria sido entregue ao controle do grande apóstata. Foi espantoso para os anjos que Yahushua não houvesse fechado com a morte os lábios dos escarnecedores. Preste atenção ao que vai ser dito agora. Entre aqueles que zombavam de Yahushua pendente na cruz, encontrava-se personificados Satanás e seus anjos. Era Satanás que enchia as bocas com vis maldições. Ele inspirava os gracejos. Manuscritos Helios, volume 18, página 72. Eles se transformam em quem ele quiser. Isso falando dos espíritos de Satanás e seus anjos caídos. Os principados e potestades das trevas reuniram-se em torno da cruz. O grande apóstata, ainda mantendo notável estatura, conduzia a multidão maligna que se unira aos seres humanos em luta contra o Altíssimo. Signs of the Times, 14 de abril de 1898. E Yahushua estava lutando com o poder de Satanás, que declarava ter Yahushua em suas mãos, que era superior em força ao Filho do Altíssimo, que o Pai estava rejeitando o Filho e que este não estava mais do que ele próprio no favor do Altíssimo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 233. E Yahushua não cedeu ao menor grau ao inimigo torturador, mesmo quando, sob a mais amarga angústia, legiões de anjos maus estavam à sua volta, ao passo que os anjos santos foi ordenado que não rompessem fileiras e não se envolvesse em conflito com o inimigo que tentava e injuriava a Yahushua. Tampouco lhes foi permitido ministrar ao angustiado espírito do divino sofredor. Foi nessa hora que terrível treva, com a face do Pai escondida, com legiões de anjos do mal circundando-o, com os pecados do mundo inteiro pesando sobre ele, que,
de seus pálidos lábios irromperam as palavras: Iarro meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, você imagine, o nosso Salvador, ele tinha contato com o Pai constantemente. Ele ouvia o Pai, falava com o Pai constantemente. Todos os nossos pecados, desde Adão até o último, que eu não sei a data, foi sobre ele. Ele se fez pecador, ele não pecou, ele se fez pecador por nós. E houve esse rompimento, assim como nós não ouvimos a voz do Pai, não temos a visão celestial para ver os anjos perto de nós. Então isso aí tudo ele teve, e aquilo foi para ele, foi assustador. É diferente de nós, que nós crescemos sem ouvir o Pai, sem falar com os anjos, e aquilo para ele era uma coisa natural. Então foi uma agressão para ele. As trevas que cobriram a terra em sua crucifixão escondiam a presença de poderosos agentes celestiais, e a terra sacudiu-se diante da marcha dos exércitos do céu. As rochas se partiram, durante 3 horas a terra foi mergulhada em impenetrável escuridão. A natureza, com seu manto escuro, ocultou os sofrimentos do Filho do Altíssimo. Manuscritos Relius, volume 5, página 353. O Pai, junto com seus anjos, também se escondeu na espessa escuridão. O Altíssimo estava bem perto de seu Filho, embora não se houvesse manifestado a ele ou a qualquer ser humano. Houvesse um só raio de sua glória e poder penetrado nessa grossa nuvem que envolvia Yahushua, todos os espectadores teriam sido extintos. Manuscritos Relius, volume 12, página 385. Então o Pai, com todos os anjos, estava ali pertinho dele, mas ele não via, não sentia a presença por causa dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado que foi sobre ele. Como pode o céu manter silêncio? Podemos nos maravilhar-nos da sobrenatural escuridão que envolveu a cruz? Podemos admirar-nos de ver as rochas partindo-se, de ouvir o bramido do trovão, de ver os relâmpagos faiscantes, de perceber a terra tremendo sob a marcha do exército celestial enquanto este contemplava seu amado comandante sofrendo tamanha indignação? Review and Herald, 1º de setembro de 1891. Quando Yahushua exclamou, está consumado, João capítulo 19, versículo 30, os mundos não caídos ficaram em segurança. Para estes a batalha havia sido completada e a vitória obtida. Desde então, Satanás não mais encontraria espaço nas afeições do universo. Review and Herald, 12 de março de 1901. Por isso que ele ia para as reuniões, porque ele era o representante da terra. Então, até antes da morte da cruz, ele era o representante da terra. E mesmo o nosso Salvador morrendo na cruz, ele achava que tinha vencido. Na realidade, foi mais uma derrota para ele. Que na morte na cruz, o nosso Salvador tomou a representatividade que Adão lá atrás passou para Satanás. Hoje, o nosso representante é Yahushua. É Ele que me representa e te representa no santuário celestial, no lugar santíssimo. Quando você e eu oramos por Ele, Ele intercede junto ao Pai. Pai, eu morri pelos meus irmãos. Ouve as orações dele. Olha minhas mãos, Pai. Eu morri por eles. Essas marcas foi por eles. Os santos anjos horrorizavam-se de que alguém
que estivera com eles pudesse cair tão baixo e ser capaz de tamanha crueldade como a que demonstrara ao Filho do Altíssimo no Calvário. Todo e qualquer sentimento de piedade e simpatia que alguma vez houvesse nutrido por Satanás em seu auxílio foi agora banido do coração deles. Things of the Times, 23 de setembro de 1889. Então, acabou. Não tem mais. Ele mostrou quem ele é. Então, não tem mais nenhum tipo de contato e nem afeição com os anjos, com os santos anjos. Porque até então ele não tinha mostrado, a máscara dele ainda não tinha caído. Não foi a mão do sacerdote que rasgou do alto a baixo o famoso véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Foi a mão do Altíssimo. Quando Yahushua exclamou, está consumado, João capítulo 19, versículo 30, o santo vigia que fora o hóspede invisível no banquete de Balsazar, sentenciou a nação judaica como excomungada. A mesma mão que traçara sobre a parede os caracteres que explanaram o destino de Balsazar e o final do reinado babilônico, rasgou o véu do templo de alto a baixo. Foi a mão do nosso Pai Celestial, Yahweh. Foi ele que rasgou o véu de alto a baixo. Ali acabou todo o ritual cerimonial do santuário terrestre. Porque o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo havia morrido na cruz. Eles, os líderes judeus, retiraram seu corpo da cruz e o depositaram numa tumba nova de José. Foi José de Arimateia que foi pedir o corpo de Yahushua para sepultá-lo. Rolando uma grande pedra sobre a porta do sepulcro, alegando como razão para assim procederem o risco de virem os discípulos à noite para roubar o corpo. Anjos maus exultavam ao redor da sepultura, pois imaginavam que Yahushua havia sido vencido. Um grupo de soldados romanos fora posto a manter guarda junto à tumba, e as maiores preocupações imagináveis haviam sido postas em prática pelos judeus. Para que seu triunfo fosse completo, todavia anjos celestiais guardavam o lugar em que seu amado comandante dormia. Review and Herald, 9 de outubro de 1888. Não foi senão por ocasião da morte de Yahushua, o caráter de Satanás se revelou claramente aos anjos e aos mundos não caídos. Foi então que as mentiras e acusações daquele que antes fora um exaltado anjo apareceram em sua verdadeira luz. Things of the Times, 27 de agosto de 1902. Porque ele mentiu. Ele disse que o nosso Pai Celestial era manipulador e que era impossível guardar a sua lei. E hoje muitos irmãos nossos dizem que é impossível guardar a lei. Ou seja, o mesmo pensamento de Satanás. A morte de Yahushua na cruz assegurou a destruição daquele que possuía o poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida e não existirá o risco de uma nova rebelião no universo do Altíssimo. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu. Nunca mais haverá o pecado. O significado da morte de Yahushua será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam um lar no paraíso do Altíssimo sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Yahushua, pois nem mesmo eles se encontram seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho do Altíssimo. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia.
Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor do Altíssimo, prover eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. A morte de Yahushua sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo e será o nosso tema no mundo por vir. Signs of the Times, 30 de dezembro de 1889. Yahushua, em sua vida e morte, respondeu para sempre a profunda e ampla questão quanto a se existe um Altíssimo abnegado e se o Altíssimo é luz e amor. Foi esta a questão surgida nos mundos, lá de cima, o que representou o início do afastamento de Satanás em relação ao Altíssimo. A mudança ou abolição das leis de seu governo nas cortes celestiais fora exigida como evidência do amor do Altíssimo. Review and Herald, 21 de outubro de 1902. É isto, meu irmão, minha irmã. Aqui nós concluímos o capítulo 16 da verdade sobre os anjos. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos ler o capítulo 17. O título é Os Anjos desde a ressurreição de Yahushua até a sua ascensão. Que o Altíssimo continue te abençoando. Não esqueça de pedir o Espírito Santo para que ele habite em você e faça morada em você. Que ele continue te abençoando grandemente. Amém.